Boa noite, pessoal. Essa é a parte 2 da nossa live. O tema de hoje é depressão infantil e suicídio. A gente está aqui tentando apresentar algumas causas e também construindo algumas formas de enfrentamento. E aí hoje a gente recebe a psicóloga Cibele Oliveira, ela é quem nos conduz nesta noite. Encerramos a primeira parte em 55 minutos e agora vamos para o segundo tempo da noite. Você pode deixar a sua pergunta, seu comentário, e aí a gente vai com o seu comentário. Lembrando que a gente está aqui tentando alinhar o nosso tema da live com o Setembro Amarelo, mas vale sempre recordar que esse é um tema para sempre. A gente vai sempre estar podendo voltar a esse tema dada a sua urgência e sua necessidade. Olá, Cibele, seja bem-vinda de volta para a parte 2. Então, vamos agora dar continuidade, né, ao tema. Certo. A palavra é sua, já estou lhe entregando a palavra. É como você falou, dá um tema tão importante, né? E às vezes as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, mas que, como eu falei, né, no nosso primeiro momento, que era para sim ter mais incentivo, né, desse tema, que era para ser passado mais nas redes sociais, na televisão, enfim. E era também para ter essa conscientização nas escolas, nas universidades, né, e Isso. em vários lugares, grupos de jovens, né, independente de religião, em vários Isso. lugares que tivesse pessoas, né, digamos assim, porque só dessa maneira é que a gente pode realmente conscientizar, né, a população que não é besteira, não é, desculpa a expressão, não é frescura, não é falta de qualquer religião, crença, não é. Né? É um assunto sério, uma causa séria que o paciente precisa, assim, que a pessoa, né, que o indivíduo precisa, sim, procurar ajuda, e se ele não quiser procurar ajuda, ele precisa de pessoas ao seu redor que cuide, acolha e faça com que ele entenda que precisa sim de ajuda. Porque também, Dalmo, não é só, né? As pessoas às vezes falam assim: ah, não, ele precisa se conscientizar e procurar ajuda, ele que se vire, né? Mas não é fácil, né? Se fosse eu já tinha procurado ajuda. Não, mas não é você, né? Então, esse assunto que as pessoas falam, se fosse eu, precisa ser revisto, né? Porque quando a gente fala de qualquer assunto particular, se fosse eu, não adianta. Porque não Uhum. existe o problema, né? Grande ou pequeno. Existe o meu problema e o seu problema, né? Isso. Talvez eu e você, Dalma, a gente passe pela mesma situação e eu absorva de um jeito e você de outro. Você amanhã já está bem e eu não. Eu passe um mês, 6 meses, um ano, ou até entre em depressão. Por quê? Porque nós dois vamos absorver de forma diferente. Então, essa história, né? Se fosse eu, não existe. Por quê? Não é você, é aquela pessoa. A individualidade daquela pessoa, é o momento que aquela pessoa está passando. Eu vejo muitas pessoas dizendo hoje em dia assim, até em relação às crianças. Ah, mas na minha época eu passei por coisas piores e não fiquei com trauma. Hoje em dia as crianças estão muito melindrosas, qualquer coisa tem traumas. Mas eu Uhum. também sempre falo, não, antigamente as pessoas ficavam com traumas. Se a gente for analisar hoje muitos adultos ou até idosos, tudo, se a gente verificar bem direitinho, a gente encontra assim traumas, falhas, faltas, é, esse sentimento de abandono. Às vezes a gente não sabe porque aquele adulto tá em bebida, substância química, aí a gente quando vai verificar, foi algo que aconteceu na infância, foi algo que aconteceu no passado. Então, essa falta, essa carência, essa depressão sempre existiu. O problema é porque antigamente era visto de outra maneira. Hoje, como as pessoas já estão um pouco mais conscientes, então aparenta que a população está mais frágil. Não, hoje está sendo visto de uma maneira diferente. Mas sempre existiu, né? Sempre existiu crianças autistas, sempre existiu
crianças com TDAH, sempre existiu suicídio, sempre existiu bullying. Então, sempre existiu todos esses fatores. O que muda é como a pessoa via cada assunto, quando a pessoa absorvia cada situação. Sem contar ainda que determinadas situações que a gente percebe em estruturas familiares hoje são resultados de uma infância é, que não foi trabalhada com as devidas possibilidades sendo exploradas, né? Por exemplo, Sim, é um pai muito bom, é uma mãe muito boa, mas não conseguem dar carinho ao seu filho. Aí quando você vai expressar o que está sentindo pela criança, né, dizer que ama, e aí quando você vai vasculhando elementos da história de família, você percebe que isso é resultado da infância dessa pessoa. Então, sim, assim, embora diga que não, eu não tenho trauma, no meu tempo as crianças eram mais resistentes e tal, mas você vê que o mundo adulto dessa pessoa foi construída num limite traumático, né? Que é justamente de sim, um pai que hoje não consegue externar o que sente, porque quando era criança não escutou nunca do seu pai, não escutou nunca da sua mãe. Então, e por exemplo, outras situações que envolvem até violência, né? Determinadas pessoas determinadas mulheres que se submetem a estruturas de violência e quando você até questiona por que que a pessoa aceita tudo isso. E aí quando você vai ver, tem uma linha histórica que a conecta com a mãe e com a relação que a mãe dela tinha com o pai. Muitas vezes acontece isso, né? É bom a gente abrir sim, também essa discussão porque muitas vezes a gente se dá o direito de querer julgar a pessoa por não conseguir sair de uma esfera adoecida, né? É o limite próprio da história. Como você falou, cada um vai reagir de um modo. E essa reação está vinculada com a história que a gente construiu e a história que a gente viveu, né? E aí, voltando para esse tema aí da nossa noite, que é tentando conectar isso com a depressão, a gente percebe que essas lacunas muitas vezes são aprofundadas pela rotina dos pais. E aí é bem interessante porque quando você conversa com os pais, você escuta o pai dizer que não, mas eu corro muito, que é para não faltar nada para ele, nunca falta nada. Essa percepção do material, né, que muitas vezes aparece, mas não é tão visível quando a gente olha no campo da afetividade, certo? O senhor faz tudo isso, mas quando foi a última vez que o senhor saiu com seu filho para dar uma volta de bicicleta, para jogar bola com ele? Ou pelo menos levou ele para ver um jogo ali de futebol? Para correr com os amigos. Então essa parte afetiva é um pouco limitada, né, nessa relação às vezes aí. isso. Porque, como você falou, né, tudo é aprendido na infância, né? As pessoas acham assim, lógico, é de pessoa para pessoa. Mas não, o amor, né, aprender a amar já vem de berço. A criança já nasce aprendendo a amar. Sim, algumas crianças já sabem, já vêm com esses sentimentos. Algumas precisam aprender. Né? Então, muitas inconscientemente, né, lógico, isso não é regra para todo mundo, mas muitas inconscientemente não tiveram é, amor em casa, né, não tiveram um pai presente, uma mãe presente. Então, eles acabam tendo dificuldade para ser presente na vida dos filhos também. Não é uma regra. Né? Tem pais que não tiveram os pais presentes, mas acabam sendo presentes. Né? Não chega a ser uma regra. Hum, Mas, na maioria das vezes, precisa ser aprendido, precisa a criança ter esse norte, digamos assim, de como é uma família, de como é ser pai, é ser mãe. Porque também, Dal, nem todo mundo, as pessoas acham assim, né? Infelizmente a sociedade impõe. É homem, então já sabe ser pai. É mulher, já nasce com a maternagem, sabe ser mãe. hum, Mas não, né? Nem todo homem nasce com digamos assim, esse sentimento paterno. E mesma coisa a mulher. Então precisa também ser aprendido. As pessoas acham que o quê? Ah, é mulher, então já está na idade, já pode ter filho, mas nem todas, né? Por isso hoje em dia a gente vê, né? Até casais, não quero ter filhos, ou mulheres, não quero ter filhos, porque não tem, né? Não aprendeu, né? Talvez esse vínculo, esse amor. E como também você falou, viu a mãe passar por dificuldades
e acaba se submetendo também. Porque inconscientemente, minha mãe sofreu, minha mãe apanhou, minha mãe aceitou traições, eu preciso aceitar também. Isso inconscientemente. E também, às vezes, lógico que não justifica, né, deixar bem claro, e é de caso para caso. Tem muitos homens hoje que cometem, né, por exemplo, bate na esposa, tudo porque viu também o pai batendo na mãe. Né? Lógico que não, mais uma vez, não justifica e também não é uma regra. Mas muitos casos de homens, né, que agridem a esposa, os filhos, é porque também viveram num ambiente familiar adoecido. Então acaba achando inconscientemente que está certo. Mas precisa de um acompanhamento, precisa de um tratamento para que seja desfeito esse pensamento que muitas vezes eles levam para a vida toda. Entendeu? Uhum. Quando você fala a gente agora nessa segunda parte, a gente está começando ainda a segunda parte, mas a gente chegou num ponto bem interessante que é a forma como as estruturas de relacionamento são construídas e alimentadas, né? Uhum. Porque, assim, na teoria familiar sistêmica, porque assim, é uma ilusão que muita gente tem que o casamento começou e você entra absoluta na história e o rapaz entra absoluto na história. Então, são duas pessoas com suas identidades ali Sim. elaboradas, mas com uma linha histórica cheia de relações saudáveis, adoecidas. Essas relações têm a ver com irmãos, irmãs, pai, mãe. E aí, muitas vezes, o casamento se desalinha e a educação das crianças se desalinha justamente porque a gente não sabe lidar com essas duas grandes linhas históricas, né? Sim. Que trouxe, essas linhas que trouxeram, na verdade, o casal até aqui. Como a gente não sabe lidar com isso, a gente às vezes entra achando que vai começar do zero, né? Na verdade, nada se começa do zero É verdade. nessa relação. E aí, quando as crianças nascem, essas histórias vêm toda à tona, né? Porque assim, não, meu pai me educou assim, minha mãe me educou assim. Termina que na maternidade e na paternidade você inconscientemente vai ser puxado para a sua própria infância, né? E aí, como você falou, a dimensão biológica não garante a ninguém, nem a paternidade nem a maternidade, né? É uma construção afetuosa, afetiva, que vai sendo aprimorada, né? Deve ser aprimorada. E aí, muitas vezes, eu vejo que essa estrutura é responsável por boa parte do adoecimento infantil, sim. E, sobretudo, pelo silêncio que se gera daí, é que a gente percebe a dificuldade maior de se manter uma estrutura saudável para as crianças. Isso. É porque um casamento é como se fosse assim, né? Os dois vão fazer as malas e chegar Hum, e juntar a mala dos dois, né? Então a gente sim. não sabe o que é que vai vir em cada mala, né? Por mais que É, aquelas pessoas namoraram vários anos, estão noivos há muitos anos, mas aí o casamento, né, como se fosse aquele jogo de videogame, né? É uma fase hum, mais difícil, né? É uma hum, fase mais evoluída. Então, assim, não é só porque também eu já escutei. É assim, às vezes eu vejo os jovens tratando o casamento como se fosse moda, né? Só para mudar o status do relacionamento nas redes sociais, né? Sair de uhum. solteiro para um relacionamento sério ou casado. Não é só isso. Então vai envolver muita coisa. Vai envolver duas famílias, vai envolver duas famílias, dois costumes diferentes. Eu digo assim, até duas culturas diferentes, E, né? Então, assim, vai ter todo esse impacto. Então, quando vem um filho, né, ele vai sofrer esse impacto se ele não foi bem trabalhado, bem elaborado em relação ao casal. Então, a isso. criança que vai sofrer o conflito dos dois, né? Essa ausência, esses sentimentos que. Porque hoje em dia o que a gente vê muito, Dalmo, é que o ter é mais importante que o ser. Então, se o pai tem, eu te dou, eu pago. Não, eu tô dando, eu já escutei, né, de pais assim. Não, Sibeli, eu dou sim muito amor e carinho, porque eu trabalho e tudo que eu recebo é para minha casa. Uhum. Sim, mas não é Hum, tudo que você recebe de dinheiro. Mas cadê o amor, o afeto, a atenção, de você pelo menos uma vez por semana, você parar, eu digo, eu ainda me arrisco uma vez por semana. Você parar uhum. e assistir um filme com seu filho, ou então pelo menos perguntar como ele está,
como tá, está na escola, né? Ir na escola, entendeu? Saber como está aquela criança, entendeu? Então, assim, o ter está sendo, né, mais importante que o ser. Não é não é, dar presente, é ser presente na vida de um filho. Porque dar presente qualquer um pode dar, né? Mas ser presente é diferente. Entendeu? Então, o que sendo invertido, né, os valores hoje em dia? Não, eu amo meu filho porque eu dou de tudo a ele, tudo que eu não tive. Né? Ah, Uhum. Sibeli, eu não tinha nenhum prato de comida em casa, mas hoje meu filho tem, certo? Mas um prato de comida é a sua obrigação, né? Porque você colocou também aquela criança, né? Uhum. Mas amor e carinho é algo que ele vai precisar, é algo que ele vai saber. Então, às vezes, uma família mais humilde, que não tem tantas condições, mas que o pai e a mãe é presente, dá amor e carinho, tá ali, ajuda o filho, aquela criança cresce com menos traumas, né, menos lacunas naquela linha, né, imaginária, do que uma criança que tem um padrão de vida bem mais alto, que teve de tudo, né, mas não teve o essencial, que é os pais presentes, é amor, carinho, atenção. Uhum. E muitas vezes, assim, a presença que é tão reclamada, todo mundo fala da presença, né? Reclamada no sentido de que em toda conversa a presença é explorada, né? A necessidade da presença Sim, dos pais. Muitas vezes esse é o ponto que faz com que a criança perceba que tem alguma coisa estranha na família dela, na relação familiar sim, dela, porque ela não consegue ver essa presença do ponto de vista afetivo. Não é o pai que senta para conversar, para brincar, mas é o pai que dá o material, o bem material. E aqui é um dos limites do nosso processo, né? Enquanto família, esse é um dos limites. O não entendimento, e aí sim, vem muita história, né? Porque às vezes esse recurso material é justamente para compensar a sua infância, né? A infância não teve, então agora eu vou me desdobrar para que ele ou ela tenha. E sim. aqui a gente vai vendo que essas correções da história da família termina sendo um fator de adoecimento. Tem uma coisa que é assim, quando o cara vai ter o filho, o cara diz assim, eu quero ser um pai como o meu pai foi, ou eu quero ser o que o meu pai não foi para mim. Então veja que já começa de uma maneira equivocada, porque seja para o bem ou seja para o mal, né, no sentido de que seu pai foi bom ou não foi, você não pode construir o seu paterno como correção ou como réplica, né? É o seu. Sim, Demanda o mundo, a sua esposa é de outra estrutura familiar, então precisa se trabalhar isso, né? A mesma coisa a menina, né? Ela não vai construir a maternidade dela como réplica da mãe, nem como correção. Ela tem que ser a mãe, como dizia o Winnicott, né? A mãe suficientemente boa, né? muito bom. No meio dos limites, no meio dos projetos, com toda a força e com toda a fraqueza também, mas ser aquilo que ela pode ser, né? E não que alguém queria que ela fosse, ou uma correção para uma figura do passado dela, né? Então, eu acho interessante a gente fazer esses ajustes na estrutura familiar, enquanto avaliação, quando a gente vai falar sobre adoecimento infantil, né? Muito do adoecimento infantil está conectado com isso daí, com pais que não reconhecem os seus próprios limites, nesse caso, né? Nesse sentido. E aí, Isso. Sibeli, eu faço uma provocação, né? E lhe devolvo aí, lhe deixo com a provocação. No sentido do nosso modo de vida, nossa forma de viver hoje. A gente percebe que a nossa sociedade é uma sociedade muito ativa, muito ativa. O que é que a gente poderia falar para os pais sobre a rotina? Porque o que a gente mais escuta dos pais é que eles não têm tempo. E aí Isso. é interessante porque você escutou e eu também. Todo mundo diz assim: ah, eu não tenho tempo, eu queria ter mais tempo com meu filho, mais tempo não sei para quem. E aí, de repente, veio a pandemia e todo mundo teve que ficar em casa, mas ficou sem tempo também, porque não conseguiu dar conta das coisas que queria dar conta. Então, parece que a justificativa de falta de tempo não é bem verdadeira, não, né? Tinha outras coisas ali que envolvem Sim. justamente essa relação. Então, o que é que a gente poderia falar sobre
Isso, o tempo e como melhorar o tempo com as crianças, né? Isso. Olha só, Dalmo, eu sempre falo também, até para minha vida pessoal, que Uhum. mesmo se o dia tivesse 72 horas, mesmo assim Sim, a gente ia reclamar que não tinha tempo, certo? Porque não é questão de ser 24, 48, 72, é questão de planejamento, né? É sim. questão de planejar os seus horários. Eu sei que não é fácil, não, às vezes o meu planejamento não vai ser o mesmo que vai dar certo para você. Mas é também saber que aquela criança, certo? Ela vai sim precisar, né? Eu sempre também, é uma coisa que eu sempre falo que o quê? Filho é igual concurso público, né? Passou é para sempre. Então aquela responsabilidade sua é para sempre, né? Então não adianta. Então os pais precisam entender que não é encaixar o filho no momento que ele tiver um tempinho, não. É saber que aquele filho já precisa estar no seu planejamento. Não é um encaixe, não é um objeto que você vai encaixar em qualquer espaço que vai ter livre no seu tempo. Então precisa assim ser planejado e saber que aquele filho, aquela criança tem que fazer parte disso. Eu sempre falo para os pais, né, que é bom, né, vá passear com seu filho. Ah, Sibeli, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não tenho dinheiro. Eu disse, não, primeiro, para você sair com seu filho, você pode ir com a praça, se ele tiver bicicleta, ou se ele só quiser correr, e ele vai se divertir do mesmo jeito. Porque muitos pais acham que para sair com os filhos tem que ter uma fortuna que vai gastar com os filhos. Não, lógico, se você tiver uma condição boa, leve seu filho para o melhor lugar, não tem problema. Mas se não tiver, uma praça, na frente de casa, na rua, dentro de casa mesmo, assistindo um filme, faz uma pipoca, é interessante. Então, é questão de planejamento, é questão de saber que aquele indivíduo, aquele ser humano vai precisar de você. Vai precisar nem que seja uma vez por semana, né? Nem que seja uma, 2 horas naquela uma vez por semana. Então, é saber planejar. Por quê? Aquele planejamento, por mais difícil que seja, mas vai, digamos assim, vai salvar o seu filho de muitos traumas futuros. Vai salvar o seu filho de ser um adulto futuramente é, em depressão, com ansiedade, né? Quando digo ansiedade, é ansiedade patológica. Vai salvar o seu filho de estar, né, na lista de usuários de alguma dependência química, porque às vezes é uma fuga também, né? Então, assim, ou seja, aquela 1 hora que a pessoa reservar para o seu filho, eu já estou colocando 1 hora, né? Uma vez por semana. Às vezes vai salvar aquela criança de muitas coisas futuras. Então é bom os pais se conscientizar, os pais se conscientizarem que não é perder 1 hora, é investir, né? É investir para a saúde mental futura do seu filho. Então é saber planejar, Dalma, é saber um dia de folga, estou cansado, quero descansar, mas eu vou tirar aquela 1 hora, nem que seja para assistir um desenho. Tem pais que, se você perguntar qual filme, o desenho que seu filho mais gosta, eles não sabem responder. Qual a comida que seu filho mais gosta? Não sabe. Então, ou seja, como eu te falei, eles terceirizam isso, e se você perguntar a um profissional, um psicólogo ou um professor, ele vai responder qual o desenho preferido daquela criança, qual a cor preferida daquela criança. Mas se você perguntar aos pais, não vai. Por quê? É a interação, né? O convívio. Então precisa ser pensado também. Aí, outra questão que você falou, às vezes os pais acabam, mesmo em casa, não tendo tempo. Mas também o que acontece, né? O que acontece? Às vezes a criança, né, não é fácil, né? Principalmente uma idade de 1 ano até 7, 8 anos, realmente a criança vai dar trabalho, vai estar mudando de fase, às vezes vai estar na fase rebeldia, né? Aquela adolescência dos 2 anos, né? A criança com 2 anos. Então os pais o que fazem? Acaba sendo uma fuga esse trabalho. Então é melhor estar Uhum. trabalhando do que eu estar em casa, né? Porque em casa meus filhos estão dando trabalho, em casa eu estou tendo mais estresse, em casa eu não estou conseguindo
fazer determinadas coisas. Não é fácil, né? Não é fácil, realmente. Mas precisa ser conscientizar que filho vai precisar desse tempo, vai precisar desse carinho, vai precisar dessa atenção. É como está dito aqui, a Sandra comentou, né? Que ela Uhum, trabalha muito e tenta encaixar o filho ali. Não é fácil, mas ela tenta. E aí você já desenvolveu essa parte aqui, porque tem a ver com o convívio entre pai, mãe e criança, como ela também aqui falou, né? Que tenta fazer uhum. essa equação da maneira mais adequada possível, apesar de ser difícil, Isso. porque é bem complicado mesmo assim. Sobretudo porque a gente tem uma rotina bem corrida, mas, como ela falou aí, o esforço é para tentar fazer essa organização de tempo com o filho dentro da estrutura da rotina. Pelo menos Ele ela não é. tenta, né? É isso. Ela falou. A criança não como um anexo do final de semana, mas como aquele que participa da construção de um dia, né? Mas aí tem uma outra coisa também que eu quero, porque isso aqui tem a ver com adoecimento, né, também. Porque a criança pode se sentir só, não pertencente a essa estrutura. Mas, por outro lado, também uma outra coisa que acontece é que também é necessário que a gente consiga organizar a rotina da criança para coisas que os pais não participam e que Sim. muitas vezes a gente não consegue fazer esse processo. Por exemplo, a gente falou aqui do pai que sai com a criança, que senta, a mãe que senta para ver um filme, ver um Uhum. lugar, tal. Mas tem algumas atividades que os pais não vão participar. Por exemplo, o joguinho de futebol com os amiguinhos da rua, aquela volta de bicicleta. Quando eu estou dizendo que os pais não participam, é que o pai pode construir esse momento e deixar o seu filho ali com as crianças ali, ele observando tudo, mas ele não participa diretamente daquilo ali, não obrigatoriamente. Então, assim, até isso, porque eu acho importante destacar que em determinadas situações você está efetivamente presente, sentadinho, conversando, brincando com a criança. Mas outros momentos você pode observar a criança fazer essa construção também desse momento. E aí tem a ver com a autonomia também infantil, né? Como é que a gente vai desenvolvendo a criança para essa autonomia, porque assim, tá ali as menininhas dando uma volta de bicicleta, mas a mãe ou o pai estão ali do portão olhando e dizendo, né? Só vá até ali, volte logo, tal. E você fica observando. Mas você não está na bicicleta, você está vendo sua criança ir e voltar. É importante essa dosagem também, né? Para situações que a criança pode fazer só, sendo observada, claro, pelos adultos. E uma outra coisa, assim, para lhe entregar de novo a palavra, e que é nessa. Eu gosto mais de quando eu chamo o pessoal, porque eu fico só observando, né? Assim, É, né? eu sem falar à vontade, que eu no máximo vou falar 10 minutos quando soma tudo, que é o seguinte: a construção de algumas rotinas necessárias para a criança. Horário de dormir, horário de determinadas atividades. Como é que você avalia essa necessidade, né? Isso. É bem importante essa rotina, Dalmo. Por quê? Primeiro, a criança já começa a aprender a ter limites, regras, né? A essa independência também, porque ela vai saber que é o horário de dormir, é o horário de escovar os dentes, é o horário de jantar. Então, às vezes, ela mesma vai ter essa iniciativa, né, de iniciar esse processo. Então, é importante? É, mas também depende de criança para criança, né? Mais uma vez, eu falo, depende do processo, da rotina familiar. O que eu vejo muito hoje, Dalmo? Crianças, principalmente que eu atendo, dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, né? Porque acompanha a rotina dos pais. Ah, meu pai chega de meia-noite, então eu só vou dormir quando meu pai dorme. Então você acaba fazendo com que aquela criança viva a vida dos pais, do adulto, não a vida dela, enfim. Então, assim, a criança precisa ter essa rotina de hora de dormir, hora de acordar, hora de tomar banho. Então, assim, para ela ir se habituando. Mas o que também você falou, mas
sobre a rotina, né? Porque também eu vejo muitos pais criando rotinas demais para as crianças, né? Eu tenho Uhum. pacientes, até antes da pandemia, eu tenho pacientes que o quê? Fazia, um exemplo, eu já tive uma paciente que ela fazia balé, natação, inglês, eu acho que era piano, e eu só sei que juntava, eram 7 atividades, né? Então ela mesmo chegava, ela dizia assim, tia, minha agenda é super lotada. Eu digo, e é? Eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Então ela estava desenvolvendo ansiedade. Por quê? Porque ela se cobrava muito, porque ela tinha que dar conta, né? Ou seja, uma criança de 7 anos já tocava piano, já fazia isso e tinha que ir aula balé. Então, quando os pais vieram falar para mim, Sibeli, eu não sei por que ela está assim, com ansiedade. Então, eu comecei a explicar aos pais. Primeiro, essa cobrança. Meu sonho era fazer balé. Eu não consegui, eu vou botar minha filha. Às vezes a criança nem quer, os coitadinhos vão lá, não quer nem fazer balé, não quer nem jogar futebol, mas jogam por quê? Porque é digamos assim, algo que os pais queriam e não conseguiam, um sonho, né, dos pais e acabam transferindo para os filhos. Então, rotina é importante? É, mas tem que saber até onde você vai criar uma rotina para o seu filho. Né? Quando eu digo isso, é acrescentar coisas que a criança vai fazer também. Não coloque nos seus filhos sonhos que você não conseguiu realizar, porque é uma outra criança, entendeu? Desculpa, é um outro ser humano, é uma outra pessoa. Então ele vai ter, ela ou ele vai ter os sonhos, vai querer às vezes seguir outros caminhos, entendeu? Então, isso é de uma forma geral em relação à rotina. Muita coisa também, Dalmo, acaba deixando a criança bloqueada. Então a Uhum. criança tem que ter tempo para ser criança. A criança precisa ter tempo de brincar. A criança também precisa ter tempo de não fazer nada, né? Na verdade, todos nós, né? Todo ser humano tem que ter aquele Sim. tempo. Você está fazendo o quê? Nada, mas nada. Né? Então todo mundo tem que ter aquele tempo. Então, quando é sobrecarregado demais a vida da criança, ela acaba desenvolvendo, sim, uma cobrança muito grande, porque ela tem que ser perfeita, ela tem que dar conta de tudo. Se ela não der conta, o pai vai brigar. Se ela não der conta, ela não vai ser boa para o pai. O pai só vai amá-la, o pai ou a mãe, né, só vai amá-la se ela tocar o piano. Se ela não tocar o piano, ela não vai ter o amor do pai. Então, tem que ter muito cuidado em relação a essa rotina também para as crianças. Na pandemia, muitos pais falavam comigo no privado e diziam assim, Sibeli, o que é que eu faço? Eu dava algumas dicas, mas eu também falava, deixa a criança ser criança, né? Porque também não adianta sobrecarregar demais, porque do mesmo jeito que está sendo difícil a pandemia, principalmente no início, né? Agora está um pouco mais liberado, mas como do mesmo jeito que foi difícil para o adulto, às vezes foi mais difícil ainda para a criança, porque a criança acabava sem entender o que estava acontecendo. Não foi explicado para todas as crianças o que estava acontecendo, o que é uma pandemia, por que a gente tinha que ficar em casa. Então imagina só, eu tenho uma vida super corrida e eu faço balé, natação, inglês, enfim, e de uma hora para outra é cortado. Então, e não é me explicado isso, né? E eu sou uma criança. Então a criança vai fazer o quê? Querer chamar atenção. Aí às vezes é na rebeldia, às vezes é dando trabalho mesmo. Então, em várias coisas. E os pais acabam dizendo, ele mudou. Não. Às vezes é só uma reação da situação mesmo. Pode estar sendo chamado de mudança, simplesmente uma reação por não entender o que está acontecendo, né? Isso. Todo mundo sofreu com a perda da rotina, né? A rotina de todo mundo foi afetada. Mas muitas vezes essa rotina da criança, muitas vezes não, o impacto é maior porque é uma rotina quebrada sem a devida explicação em algumas situações, né? Tem esse ponto. Mas aí eu fiquei com uma inquietação, como é que os pais, e aí como você falou, a rotina em excessiva pode adoecer uma criança. Então, assim, um questionamento é como é que os pais vão saber até que ponto a sua rotina, a rotina que eles construíram ali, tentam construir, é uma rotina saudável, né? Como seria essa. O que é que eu poderia colocar na rotina para dizer assim, eu vejo que é uma rotina saudável?
Quais seriam os elementos que a gente poderia destacar aqui? Isso. Primeiro, né, será que eu estou colocando a expectativa de vida que eu tinha para mim no meu filho? Né? Será que tudo que meu filho está fazendo é o que ele gosta mesmo ou é o que eu gostaria de ter feito? Né? Esse eu acho que é o primeiro ponto que os pais precisam, a primeira pergunta que precisa ser feita. Né? Ah, não, realmente é o que ele gosta. E também, Dalmo, verificar o tempo que aquela criança vai ter para, como eu falei, né, o tempo para não fazer nada, realmente descansar, realmente ter um tempo para brincar, ter um tempo para assistir também, lógico, né? Vai ter um período certo para cada idade, né? Porque eu sempre estipulo para os meus pacientes por idade, né? Então, assim, o que é permitido para cada criança, né? Não tem limite, mas desde que a criança consiga ser criança, que a criança tenha tempo de estar em casa, de estar com os pais, de estar com os avós, que ela tenha tempo também de estudar as coisas da escola, né? Porque eu tenho muitos pacientes que nem tempo de estudar as aulas, assim, aulas da escola eles têm, porque são tantas tarefas que ele tem à tarde, às vezes estuda de manhã e à tarde é tudo completo, que nem para a escola eles conseguem se dedicar, entendeu? Então, é verificar qual o tempo que eu estou dando para a criança ser criança, né? Não só a criança, mas o adolescente também, né? Eu atendo adolescentes e o que é que eu vejo, principalmente vindo do Enem? Os pais, Sibeli, tem que cobrar? Tem, mas às vezes os adolescentes acabam ficando sobrecarregados de muito estudar, Uhum. estudar e acaba não absorvendo, né, aquele famoso branco que dá. Às vezes, lógico, é a ansiedade, mas foi muita cobrança. Então, você tem que passar, você tem que ser o melhor. Então, ele acaba se bloqueando. Eu tenho pacientes, né, que estudam de manhã e à tarde estudam ainda 7, 8 horas, fora a escola, entendeu? E às vezes eles me confessam, me falam assim, Sibeli, eu estou cansado, eu não aguento, eu não consigo mais absorver o conteúdo da escola. Eu tenho medo de não passar no Enem, porque eu estou sendo cobrado demais. Eu preciso ser da mesma profissão que meu pai ou que minha mãe. Então, assim, é saber a rotina, fazer a rotina, mas que aquela criança, adolescente, tenha um tempo de realmente ser criança e realmente serem adolescentes. Um tempo que eles possam descansar, entendeu? E os pais não suprir essa falta que eles tiveram na infância e na Uhum. adolescência também. Lembrando porque o seu filho, não, como você falou, não vai ser a sua réplica, é outro ser humano, vai ter outra vida, talvez vai seguir outra profissão, talvez vai ter outro estilo de família. Então é uma outra, é uma individualidade, né? É uma outra pessoa. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa perceber é que muitas vezes a rotina mais adequada é aquela que tem cobranças, como você falou, mas é a rotina que leva em consideração muito o momento que a criança está vivendo, né? Porque, por Sim, exemplo, muitas vezes essa rotina é construída de modo que a criança se torna o outro pai ou a outra mãe, né? Tipo, eu queria aprender inglês, aí eu não aprendi, meu filho vai. Eu queria jogar futebol, não joguei, meu filho vai. Então, muitas isso. vezes essa rotina, um limite, né? Um limite é que essa rotina é construída toda ou quase toda a partir da resposta dos pais a privações que eles sofreram. E Sim, também é construída com base em cobranças de um nível de sociedade que a gente antecipa, né? Porque, por exemplo, é sempre bom que a gente tenha o domínio de outro idioma, mas a gente precisa tomar o cuidado para que isso não inviabilize o processo de desenvolvimento próprio de uma criança, né? É um negócio que nem o Rubem Alves falava, que muitas vezes é o Pinóquio às avessas, né? A história do Pinóquio é o menino o uhum, bonequinho de madeira que quer ser um menino de maneiro. verdade, e muitas vezes a gente tem uma criança de verdade e quer transformar ela numa criança de madeira, né? Toda engessada, toda durinha ali, Isso. a Uhum. partir das expectativas do mundo adulto.
ou de um nível de sociedade, né? É como se você estivesse preparando seu filho agora para um nível de competitividade que ele vai encontrar bem adiante, né? Bem adiante. Eu tenho aqui, apareceu aqui uma fala e eu fiquei com uma dúvida, né? Assim, se você aconselharia que essa rotina, até que ponto a gente poderia ver, né? Até que ponto Uhum. essa rotina pode ser construída com a participação da criança. Sim, é bem interessante, né? Porque a participação, lógico que algumas crianças não vão querer ter uma rotina, não vão querer fazer determinadas tarefas, não vão querer fazer determinados cursos, atividades, enfim. Mas é bom também procurar saber a vontade, o querer dessa criança. Porque às vezes ela não quer jogar futebol, não é o sonho dela, não é o que ela quer. Então é bom interagir com ela, porque no lugar de você colocá-la no exemplo, no cursinho, no treino de futebol, e ela não quer, ele não quer, você poderia, aquele tempo que está sendo gasto, porque se ele não quer, provavelmente ele não vai evoluir tão bem, colocar em algo que ele realmente quer, que ele vai se dedicar, que ele vai, às vezes, dar o seu melhor. Ah, mas a criança não quer fazer balé, né? A gente sempre cita Uhum, isso porque é o que eu mais vejo. Mas às vezes ela quer fazer uma outra aula, ela quer fazer uma arte marcial, ela quer fazer até futebol também. Então, ela não vai querer aprender balé, então ela vai só, digamos assim, suprindo a expectativa da mãe, o sonho da mãe, e não vai ser uma boa, digamos assim, dançarina de balé, não vai aprender quase nada. Mas talvez se você pegar aquele dinheiro, aquele tempo e investir em outro, ela vai ser o melhor, a melhor naquela determinada tarefa. Então é bom sim a criança participar, mas tem algumas situações que os pais podem tentar fazer com que a criança tome gosto pelaquela situação. Um exemplo, o inglês que você falou. É bem interessante a criança aprender uma outra língua, depende da idade. Porque às vezes uhum, eu já peguei pacientes que falam assim, Sibeli, meu filho não fala, eu acho que ele tem algum problema. Mas às vezes a criança está desde meses assistindo só vídeos em inglês, um exemplo. Não que isso não seja errado, mas os pais falam português, ele só assiste filme em inglês e ali acaba fazendo uma confusão na cabeça da criança, né? Eu vou aprender o quê? Eu falo como? Então, tem momentos que a criança vai precisar aprender uma outra língua, mas tudo na hora certa, no tempo da criança. Então, deixa a criança primeiro aprender a falar a sua língua, né, de origem, o seu idioma de origem, e depois você incentiva ela a outros idiomas, mas tudo no seu tempo certo. Então, tem coisas que dá para incentivar, que dá para fazer a rotina com os pais, só os pais, e outras coisas com a participação dos filhos, sim. Porque aí até vai criar mais vontade, né? Ah, não, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Eu estou fazendo isso porque eu me identifico. uhum. Isso, algumas atividades que possam ser entrar na rotina a partir de um diálogo com a criança, né? Porque senão corre o Sim, risco da criança dizer assim, eu quero ir toda tarde andar de bicicleta na rua de 3 às 6. Então, não, assim, mas tem aí que ter, tem que ter o limite com os pais, né? justamente. O consentimento, assim, digamos assim, o acordo. É igual eu faço com os meus pacientes, eu sempre faço um contrato, né? Não é contrato Uhum, mesmo, é um contrato imaginário. Então, a gente sempre cria alguns contratos do que eles vão fazer naquela semana. Então, é bom também ser criado em casa esses contratos. Por quê? Porque para a criança saber os limites, para a criança saber quais sim. são as tarefas dela naquela semana, o que é ter responsabilidade, porque a partir do momento que você fala para a criança, você vai dormir todos os dias 9. Então, você já fez aquele contrato, então ela vai ter que ter a responsabilidade de cumprir aquele contrato. Por quê, Dalma? A criança ela precisa ter a rotina individual, ela não precisa seguir a rotina dos pais, como eu falei no início. Uhum, Se o pai vai dormir de meia-noite, a criança não precisa dormir, porque ela precisa entender o quê? Eu sou uma pessoa diferente do meu pai e tenho os meus horários. Para que ela não entre no vício de dizer assim, ah, eu só durmo quando vocês forem dormir. Então ela acaba ficando sem limites.
porque ela precisa entender que os pais são adultos, os pais têm um horário e ela é uma criança, ela tem outros horários. Até também para o desenvolvimento, né, cognitivo, desenvolvimento Isso. físico, ajuda a criança a ter esses horários, a não dormir tão tarde, ter uma hora de sono, né, por noite. Então é tudo muito interessante. E os pais precisam também verificar isso, porque eu já vi muitos relatos. Ah, não, Sibeli, eu fui dormir e ele não quis e ficou lá no celular. Quando eu acordei 2 horas da manhã, ele ainda estava no celular. Mas aí, vamos parar. Quem é o pai, quem é o filho? Cadê o limite Uhum. desse menino? Né? Cadê as regras dessa casa? Porque não é só ceder. Ah, eu não quero, eu não quero. Ah, então tá bom, vá para lá, faça o que você quiser. Isso. Não, os pais também precisam colocar limites nos filhos. Às vezes chegam pais para mim dizendo assim: eu não aguento mais, meu filho tá. Parece até que a gente vai atender o Hulk, né? Porque eu digo, meu, dá até medo daquela criança, o jeito que os pais contam. Quando a gente vai atender a criança, é só questão de limites. Né? É só limites que aquela criança precisa. E às vezes também dá uma criança, ela, no popular, ela dá trabalho pedindo limites. Porque ela também Uhum. quer. Né? Ela não quer viver. A Deus dará, não. Ela quer limites. Então, esse dar trabalho, às vezes, é testando até onde ela pode chegar em relação aos pais. Uhum. Pois bem, eu acredito que por hoje nós estamos, eu não vou dizer encerrando o assunto não, porque é um assunto muito amplo, mas eu acho que a gente tocou pontos que são fundamentais, né? Na verdade, Isso. eu acredito assim que a experiência que eu tenho nessas lives é assim, você toca os pontos que são fundamentais e ao mesmo tempo deixa aberto um monte de possibilidades, né? Para outros temas, né? Verdade. E eu vejo que a gente conseguiu, assim, apresentar pontos que são fundamentais e, ao mesmo tempo, deixar questionamentos que podem nos convidar a reflexões em outros momentos. E aí, eu agradeço a sua participação, agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que segunda-feira à noite, depois do dia de trabalho, você também com suas crianças, eu sei da grande responsabilidade, por isso a minha gratidão ainda maior, porque você abre esse espaço para que a gente possa ter essa conversa e, e é uma contribuição que eu sei que vai valer para quem viu aqui, mas também para quem vê depois, porque esse material vai estar todo disponível no Instagram, é acessível a todo mundo. Depois eu vou mandar também para você fazer Certo. a publicação aí também. E aí, com essa live, a gente está encerrando as nossas contribuições no Setembro Amarelo. E aí, a minha gratidão a todo mundo que participou aqui essa noite, minha gratidão a você, Cibele. E aí, eu deixo você agora com as considerações, que não são finais, né? São só Isso. considerações. Primeiramente, eu agradeço muito da de participar, né, nessa live com você. E o que eu tenho que falar é que vamos prestar mais atenção nas nossas crianças. Né? Não vamos achar que é besteira, é frescura, é manha. Né? Às vezes, a criança, ela dá, às vezes não, sempre, né? Ela dá vários sinais que está precisando de ajuda, que está precisando de uma atenção, de um olhar diferente. Né? E acaba passando despercebido. E esse passar despercebido custa muito caro, né? Infelizmente. Custa muito caro, às vezes, na saúde mental da criança, custa muito caro até no suicídio, né? Que pode acontecer de uma criança. Então, vamos olhar com mais carinho, com mais atenção. Se a gente for esperar, né? Ter tempo o suficiente, né? Tempo sobrando para dedicar aos filhos, sobrinhos, enfim, a gente nunca vai ter realmente. Então, vamos tentar conciliar, tentar reorganizar o nosso dia a dia, porque aí com certeza vai ter sim, né? Vai ter um espaço para que essa criança possa ser vista de forma diferente, que a gente possa dar um pouco mais de atenção para elas, para que não seja amanhã, né, uma sociedade de adultos tão doentes psicologicamente, Isso. uma sociedade de adultos tão frágeis, tão prejudicados, né? Porque as crianças de hoje vão ser adultos amanhã, né? E como serão esses adultos em relação à parte psicológica?
Então, Cibele, meu muito obrigado. Uma noite bem sossegada, uma semana bem feliz. Muito obrigado pela sua Igualmente. contribuição nessa noite e sempre. E muito obrigado pelo que você deixa para todos nós aqui nessa campanha do Setembro Amarelo. Lembrando que, embora seja uma campanha muito útil, e é muito útil, mas é uma campanha que deve começar. É como se fosse assim: o setembro é. Pega setembro e estende ele sempre, né? Setembro Amarelo é todo dia para Sim. quem está na luta pela saúde mental e prevenção ao suicídio. Então, minha gratidão sempre, minha gratidão a todo mundo que participou aqui dessa noite. O material está disponível e nós vamos encerrando as nossas transmissões nesta noite. Muito obrigado e uma noite bem É. sossegada para todo mundo. Valeu.